Antes de ensinar na prática para vocês, eu vou passar algumas informações importantes para vocês entenderem o que está acontecendo na peça. Dessa forma, vocês vão ter uma boa noção, se o processo não der certo, de o que pode ter ocorrido no meio do caminho. A anodização é um processo que converte a superfície da peça de alumínio em óxido de alumínio. Em comparação assim com uma peça de aço, é como se fosse a ferrugem do aço. No caso, a ferrugem do aço é o óxido de ferro, mas no alumínio ocorre o óxido de alumínio. Porém, esse óxido de alumínio não é como o que ocorre se você deixar uma peça limpa exposta ao tempo, por exemplo. Esse óxido que ele é gerado durante o processo de anodização, ele tem algumas características bem específicas e muito boas para certos tipos de aplicações. E algumas delas são o acabamento estético, que é muito comum quando se fala em anodização. Todo mundo que já conhece um pouquinho do que é uma peça anodizada já vem aquela imagem na cabeça, né? Uma peça de alumínio com uma pintura um pouco brilhante, meio prateada. Algumas pessoas chamam aquele efeito de candy. A criação de uma camada até 10 vezes mais resistente do que o próprio material da peça. A abertura de porosidade na peça para poder fazer uma pintura que adere muito mais, visto que pinturas em materiais como alumínio, zinco é muito difícil, pois a tinta não agarra na peça. Nesse processo de anodização é aberto poros na peça que pode ser aderido muito mais fácil. A não oxidação da mesma após anodizada, visto que você já criou uma camada de óxido, então ela não vai oxidar mais depois. Aquela peça ela vai ter aquela aparência por muito mais tempo se você não raspar, não esfregar aquele material. Outra característica é a formação de uma camada não condutiva, ou seja, essa camada de óxido por fora do alumínio, ela não conduz eletricidade. Essa é uma das formas de saber depois do processo se ele foi bem feito, se conduzir eletricidade ou não. Se não conduzir, você provavelmente vai estar com uma camada de óxido com a peça anodizada. Na indústria, esse processo é muito utilizado principalmente em peças que vai sofrer muito desgaste, muita abrasão, pois essa camada anodizada, ela confere uma dureza muito grande ao material, na parte externa. Então, por exemplo, em peças como válvulas, que vai ter muito desgaste com o tempo, tendo essa camada muito mais resistente, a peça vai durar por muito mais tempo. E essa dureza ela é tão grande que pode chegar entre 60 a 70 HRC, que é uma medida de dureza. E para vocês terem ideia de quão duro é essa dureza entre 60 e 70, o óxido de alumínio ele é encontrado nas lixas utilizadas para lixar metais, madeiras e outras coisas, como vocês podem ver que eu vou estar colocando aí na imagem. Vários tipos de lixa que usam como abrasivo o óxido de alumínio. Mas antes de eu começar a ensinar o processo para vocês, um pequeno adendo. Se você procura um processo extremamente técnico, onde você vai conseguir determinado resultado específico, uma dureza específica, uma resistência específica, eu não recomendo esse vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou estar ensinando da forma mais básica e mais simples, com menos materiais possíveis, você chegar a um acabamento anodizado que tenha um propósito estético, como essa peça aqui, e de proteção contra uma oxidação futura, ou seja, o propósito é deixar a peça bonita, na cor que você quer e que ela não oxide mais depois. Para esse processo vocês vão precisar de alguns materiais, como uma fonte de 12 volts, recomendo de pelo menos uns 20 amperes por aí, que é para ter uma folga boa e não forçar muito a fonte, e uma fonte como essa aqui você encontra no Mercado Livre por um preço bem razoável, em torno de 40, 50 reais por aí. E é a parte mais cara do processo, é uma fonte. Você também pode usar a bateria de 12 volts de carro, porém é uma bateria e você vai usar ela num processo de anodização que é um processo longo, que é mais de 1 hora, então provavelmente vai descarregar ela ou vai gastar muita energia dela. Não recomendo usar em bateria, use uma fonte. Se você tiver também uma fonte de computador velha, usando a saída 12 volts dela também funciona. Outros materiais são algumas peças de alumínio, uma para você fazer o varal, que a peça ela tem que ficar flutuando na solução depois, e outras peças de alumínio menores que você vai usar como um catodo e como um ganchinho para o varal para segurar a sua peça também. Lembrando que tem que ser tudo de alumínio, não pode ser de outro material, senão ele reage com ácido sulfúrico. Outra coisa é água destilada ou desmineralizada. Você pode usar aquela água que é comprada como água de radiador, que é uma água desmineralizada, que não tem minerais nela. É importante que seja assim, desmineralizada ou destilada, para não conter nenhum tipo de metal na água, ou que também não tenha o cloro
não pode ser água da torneira por causa disso também, senão pode reagir com o ácido sulfúrico da mistura depois e dar algum problema. Então usem destilada ou desmineralizada. Eu estou usando água destilada, que é a água mais barata que tem, que é a da chuva. A da água da chuva é destilada e você pode pegar lá um dia que estiver chovendo e guardar uma quantidade de água boa que vai funcionar do mesmo jeito, só cuidando para não ter sujeira na água, né? Pegando a água sempre bem limpinha. Outra coisa é o corante em pó ou líquido também, se você tiver. É importante ser um corante que dilua em água, porque depois você vai mergulhar a peça numa mistura de água com corante, que aí nessa parte pode ser a água da torneira mesmo, que vai ser para tingir a peça depois que os poros estiverem abertos, depois do processo. Então use qualquer corante em pó para roupa ou anilina, lembrando que tem algumas cores que não pegam muito bem na peça, como por exemplo o amarelo e o preto. Então dê preferência para o verde, azul, roxo, qualquer outra, vermelho, menos o amarelo e o preto, que não ficam legal no alumínio. Um recipiente para você colocar a solução de água com ácido sulfúrico, que não reaja com ácido sulfúrico. Eu vou estar usando uma parte cortada de um galão de água de 20 litros, que ele é feito de policarbonato. Nenhum tipo de polímero reage com nenhum tipo de ácido. Então existem os plásticos comuns também que você pode usar que também não reagem. Aí cabe a vocês dar uma pesquisadinha se o que você tem reage com ácido ou não. Mas geralmente a maioria das coisas não. E por último, o ácido sulfúrico. Só que comprar ácido sulfúrico não é um negócio muito fácil, principalmente se ele for concentrado. Então eu recomendo para vocês comprarem a solução para baterias de carro, porque as baterias de carro são quase sempre de chumbo ácido. Então você consegue encontrar em alguns postos de combustível e em lojas de materiais de construção essa solução que é de água destilada com uma quantidade pequena de ácido sulfúrico. Eu recomendo até mais essa do que você comprar pronto, porque aí você não corre muito risco, porque é uma solução mais fraca. Se por algum motivo espirrar em você, você consegue lavar e não vai ter grandes danos na sua pele. E não pode se esquecer dos equipamentos de segurança, né? Pelo menos um óculos, porque se acabar espirrando um pouco de água com ácido sulfúrico no seu olho não vai ser legal. E algum tipo de luva, seja essas de cozinha mesmo, vinílica, luva cirúrgica, qualquer uma que não deixe o líquido entrar em contato com a sua mão. Porque mesmo que ele esteja muito diluído, depois como vocês vão ver, ele vai ser uma quantidade bem pequena de ácido sulfúrico, porém se pegar na pele pode irritar, pode dar coceira e não é legal. Como exemplo para vocês, eu vou estar usando essa pecinha de alumínio aqui, que não é nenhuma peça específica, é só um pedaço que eu tinha sobrando ali. E eu vou dar dois acabamentos diferentes nela. Essa parte central aqui, ó, entre as duas faces aqui, eu não vou estar me atentando nela, então vocês considerem só as duas laterais maiores, tá? Que vai ser a parte que vai ser anodizada com capricho, digamos assim. Que aqui eu não vou estar lixando, não vou estar dando nenhum tipo de acabamento antes. Para o processo de anodização, vocês têm que deixar a peça o mais perfeitinha possível, porque dependendo do risco que tiver no material, ele vai aparecer depois. A anodização não corrige nenhum tipo de imperfeição da peça. Ela mantém todas as características, os riscos, que tiver algum risco grosso vai aparecer depois. Então, se você quer uma peça anodizada bem brilhante, bem lisinha, dá um polimento legal depois. O primeiro tipo de acabamento que tem que ser dado na peça de alumínio é fazer um lixamento na peça. Não necessariamente precisa ser uma lixa muito fina, mas se você quiser uma peça com brilho depois, é importante deixar ela o mais lisa possível. Aqui eu passei uma lixa 300 e em um dos lados eu vou estar usando a esponja de aço para poder dar uma leve polida, e no outro eu vou deixar somente com a lixa 300 aqui, e assim vocês vão ter dois parâmetros de comparação, para vocês terem ideia de dois tipos de resultado diferentes. Sempre antes de levar a peça para ser anodizada, que ela seja lavada para poder tirar qualquer tipo de gordura da peça. Se em alguma parte você tocar com as mãos depois dela já estar limpa, é importante fazer a lavagem dela de novo para retirar qualquer tipo de gordura. Qualquer gordura que tiver aqui vai impedir que a água com ácido entre em contato com a peça de alumínio e aquela parte não vai ser anodizada, vai acontecer alguns defeitos. A partir dessa etapa aqui já é importante você estar usando a luva, porque daí você não entra mais em contato com a sua mão, que pode estar passando algum tipo de gordura para a peça e evitando que dê algum defeito na anodização. Então dê uma última lavada com bastante detergente neutro para poder tirar qualquer tipo de gordura
e a peça está pronta para ir para o banho. Como vocês podem ver aqui, ó, tem um lado mais polido, que é o que eu poli com a esponja de aço, e tem um outro lado que está um pouquinho mais fosco, que ele só foi lixado. Aí a gente vai ter dois tipos diferentes de acabamento. Nessa parte daqui onde é feita a solução, eu já tenho a minha pronta, de outros dias que eu estava fazendo, dos vídeos anteriores, como vocês podem acompanhar. Mas a mistura é basicamente o seguinte: se você for usar a solução para baterias, que é essa aqui, tem de outras marcas também, tanto faz a marca. Se ela for a solução para baterias, o que você coloca para mistura? Uma parte de solução para baterias para 2 partes de água destilada ou desmineralizada. Essa é uma medida que vai dar ali em torno da porcentagem necessária do ácido sulfúrico para poder fazer a anodização, beleza? Então, como eu já tenho a minha pronta aqui, já está no recipiente certinho, eu vou estar montando o varal agora para poder pendurar a peça. Para isso eu vou estar usando uma peça de metal. Essa aqui não é obrigatoriamente ser de alumínio, só é importante que ela conduza eletricidade para você poder pendurar a peça e que passa a corrente por ela. Eu vou pegar a minha peça aqui, que já está pronta, já está lavada, sem nenhum tipo de gordura. Vou estar colocando ela em outro pedaço de... Esse aqui tem que ser necessariamente de alumínio, porque esse aqui vai mergulhar ali na solução e não pode ter outro metal ali dentro da solução. De preferência, se a sua peça tiver algum furinho, coloque dentro do furinho, de forma que fique um pouco apertado, porque aí você vai garantir que passe energia pela peça. Tem que passar energia pela peça, se não passar, não vai anodizar. Então aqui eu já encaixei ali dentro. Vou dar uma misturada aqui só. E vou estar pendurando aqui agora a peça. Dessa forma vai passar eletricidade para a peça. E agora eu vou estar ligando a fonte aqui no varal. Agora aqui com a nossa fonte, ó, uma peça de alumínio vai ter que ser colocada na lateral aqui, sem entrar em contato direto, apenas entrando em contato com o líquido. E cuidando para o cobre aqui não encostar dentro do líquido também, beleza? Que o cobre não pode entrar em contato aqui com essa solução. Então só a parte de alumínio dessa peça vai entrar no líquido, e ela está ligado no polo negativo da fonte. Como é corrente contínua, a gente tem o negativo e o positivo. A outra parte, que é onde está a nossa peça, ela vai ser ligada no anodo, por isso que se chama anodização o processo. Então o anodo é qual? É o positivo. A gente vai estar ligando o positivo aqui. Pronto, agora que as duas peças já estão ligadas aqui, agora a gente liga a fonte e a anodização vai começar a acontecer ali. Eu vou estar mostrando bem de pertinho para vocês as bolhas subindo. Pronto, eu liguei a fonte aqui agora, coloquei uma lanterna aqui para vocês poderem ver as bolhas subindo ali. Acho que dá para ver bem aí no vídeo. E aí já está acontecendo o processo de anodização. Se a solução tiver misturado na quantidade correta de água destilada e ácido, a corrente que vai estar passando no líquido vai estar numa quantidade necessária para acontecer o processo. Eu não vou estar entrando aqui sobre assunto de decímetro quadrado, quantidade de amperes aí, porque isso se torna muito complicado na prática, e quem está querendo fazer um negócio mais amador, mais caseiro assim, acaba inviabilizando muito, ficar seguindo muito essas regrinhas. Então esse processo aqui vai ficar acontecendo por cerca de 1 hora, 1h20, 1h30 no máximo, que aí os poros na peça de alumínio vão estar abertos depois para poder receber o corante. E aí eu volto com vocês daqui a pouco. Pronto, após 1 hora agora do processo de anodização, a gente vai retirar a peça aqui do varal. Vamos enxaguar ela com água corrente. Toma cuidado para não encostar nela. Não pode encostar nessa hora, senão você vai acabar tampando os poros dela e não vai entrar o corante. Após enxaguar a peça aqui, a gente vai precisar colocar ela mergulhada dentro do recipiente com água e corante, o corante que eu mostrei para vocês. Aí a concentração do corante vocês têm que ir testando para ver qual cor que vai chegar, para ver se é a que vocês querem. E é tudo com teste. Aqui dentro tem água e corante em pó, aqueles que eu mostrei para vocês.
Só que essa água aqui, ela tem que estar próximo dos 40 graus. Ela não pode estar nem muito fria e nem muito quente. Então como é que você faz para saber isso se você não tiver termômetro? Você pega a sua mão, coloca em uma parte do seu corpo que tenha o mais próximo da temperatura do corpo do ser humano, que geralmente é os 36, 37 graus. Então bota ela na axila mesmo e deixa ali por um minutinho até a temperatura da sua mão chegar no próximo dos 37 graus. Porque geralmente a mão da gente está mais fria que o nosso corpo e a gente encosta em algo que é mais frio que o corpo e a gente tem a sensação de quente. A sensação é muito relativa de acordo com a temperatura da pele da gente. Então deixa um minutinho a mão embaixo da sua axila, né, no seu sovaco. E depois de um tempo a sua mão vai estar na temperatura do corpo. Aí quando você encostar na água, se você sentir que ela está mais fria, é porque ela está com menos de 37. Se você sentir que ela está na mesma temperatura da sua mão, ela vai estar ali nos 37, 40, por aí. Então você encosta a mão na água, se ela estiver fria, dá uma esquentadinha no fogo, até ela ficar numa temperatura neutra ou um pouquinho mais quente do que a sua mão. Pronto, agora que eu dei uma leve aquecida aqui na água com corante, ela está perto dos 40 graus aqui, está um pouquinho morna só. Agora eu vou ficar mergulhando a peça aqui por aproximadamente 10, 15 minutos, até ela absorver o corante. Lembrando que tem que ficar sempre mexendo dentro da água, não pode parar de mexer. Daqui a pouquinho eu volto com a peça mais colorida, porque até o momento aqui não dá pra ver nada. Bom, já estou mexendo aqui há uns 10 minutinhos mais ou menos. E agora, como vocês podem ver, a peça já pegou a cor do corante. Então o que acontece aqui é essa camada de óxido que ela é criada em volta da peça, ela é porosa, ela é como se fosse uma esponja, sabe? Então, quando você mergulha ela na água com o corante, essa água que não precisa ser destilada, como eu falei antes, essa aqui pode ser da torneira. A água com o corante ela vai entrar nesses poros e o corante vai entrar como se fosse dentro de uma esponja. Aí a última etapa agora para finalizar é ferver essa água aqui, deixar ela chegar nos 100 graus. Então acender o fogão aqui. E deixar aí por uns 5 minutinhos na água fervendo, que esses poros do óxido do alumínio, eles vão fechar e o corante vai ficar dentro. E aí a cor não vai sair mais e vai estar pronta a anodização. Então daqui a pouquinho eu volto aí com a peça finalizada já. E está pronta. Após um tempinho aqui na água fervendo agora, a peça já pode ser lavada com uma buchinha do lado macio e detergente normal e ela já está pronta daí. E está pronta a nossa peça anodizada. Como vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu dar um foco. Em um dos lados a gente tem um acabamento um pouco mais fosco, né? Que é aquele só com a lixa. O outro lado um pouco mais brilhante, que é aquele que eu poli com a esponja de aço. E a cor que vai definir a concentração do corante que vocês vão colocar, e isso vai de teste, porque não tem como passar para vocês uma medida. No caso eu usei aqui o corante azul e ele ficou bem concentrado, então ele ficou um pouco mais puxado para o roxo a cor. E como essa peça aqui, eu fiz as outras que estou fazendo no meu telescópio. Ó, essa que deu um acabamento bem legal, ó, como vocês podem ver a cor, bem brilhante, ficou bem bacana mesmo. E é uma peça que nunca mais vai corroer, né? Agora aqui, como eu tinha explicado para vocês, a camada de óxido da anodização, ela não é eletricamente condutiva. Então, como vocês podem ver aqui no multímetro, ó, quando passa a eletricidade, ele mostra ali o valor. Apesar de ser alumínio aqui, o óxido de alumínio não conduz eletricidade. Estão vendo? Então, dependendo da aplicação, você já sabe que essa camada não conduz eletricidade. Mas se a gente passar por ela, vou dar uma machucada aqui. Ó, é resistente, hein? Não é uma camadinha muito fraca, não. O alumínio que está por baixo, né, ele vai continuar conduzindo a eletricidade. Estão vendo? Mas a parte oxidada não conduz.
Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, achou que agregou alguma coisa para vocês, por favor deixem um like aí para mim, para poder me incentivar a fazer mais vídeos. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo um pouco mais técnico, assim, ensinando alguma coisa e não só mostrando eu fazendo, deixa um comentário aí embaixo com a opinião de vocês, que eu vou estar lendo e sempre respondendo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.